Você quer ser gestor de manutenção? No vídeo de hoje eu preparei 10 dicas para você que quer ser gestor de manutenção que com certeza irão te ajudar a alcançar esse seu objetivo. Então fique comigo até o final do vídeo e anote todas as dicas. Olá, aqui é o Jonathan da Ingeteles e sem sombra de dúvidas, as perguntas que nós mais recebemos nas nossas redes sociais são perguntas relacionadas à gestão da manutenção. Como ser um gestor de manutenção? Qual dica você me dá para eu ser um gestor de manutenção? Eu assumi a gestão da manutenção de uma determinada empresa, de uma determinada equipe e tô sem saber o que fazer, qual dica você me dá? Então hoje nesse vídeo eu preparei 10 dicas para você que quer ser um gestor de manutenção. Então o primeiro de tudo que a gente tem que definir, o que eu vou chamar de gestor de manutenção aqui? Vamos considerar cargos acima do planejamento, o planejador, o programador, o analista de manutenção, por mais que não tenham cargos de liderança, eles sim são gestores, eles são otimizadores de recursos, então podemos chamá-los de gestores, supervisores, coordenadores, gerentes de manutenção, líderes de manutenção, pessoas que trabalham com gestão da manutenção em geral. Esse vídeo é para você que quer alcançar algum desses cargos ou para você que já está atuando em algum desses cargos e quer melhorar a sua performance no dia a dia. Definido o que eu estou chamando de gestor de manutenção aqui, vamos definir o que é gestão. Só que não sou eu que vou definir o que é gestão. Esse cara aí que vai definir o que é gestão para você. O que é gerenciar? Gerenciar é atingir metas ou resolver problemas, o que é a mesma coisa. Se você não tem meta, você pode estar fazendo tudo nesse mundo, menos gerenciar. Você pode estar reagindo aos acontecimentos, correndo para lá e para cá, mas você não está gerenciando. Gerenciar é ter uma meta e fazer planos de ação e tomar todas as medidas necessárias para atingir essa meta. Isso é que é gerenciar. Professor Vicente Falcone, se você não conhece, é uma das maiores referências brasileiras, se não a maior, quando o tema é gestão empresarial. Então, basicamente, ele te falou aí que gestão é bater metas. Dentro da manutenção, isso não muda. Gestão da manutenção é bater metas. Falando dessa forma, parece muito simplório, mas não é tão simples assim. Por isso eu preparei 10 dicas para você, onde a primeira dica caralho, liguei esse ar-condicionado, velho. Dica número 1. Se porte como gestor. Então, como você viu o professor Vicente Falcone falando, um dos pontos principais é bater metas. Se você quer ser gestor, você já tem que começar desde já a se portar como tal. Como assim? Primeiro, procure sempre bater as metas que lhe foram propostas, independente da sua situação hoje. Faça o possível e o impossível, se desdobre para entregar aquilo que lhe foi pedido. Não só isso, converse com seus pares e veja como que você pode ajudar o seu time a entregar aquela meta do time, a meta do grupo. Então se esforce sempre em alcançar as metas propostas. Dentro ainda desse primeiro ponto, eu quero ressaltar a importância de você não só bater metas, mas otimizar os recursos que lhe foram disponibilizados para você bater essas metas. Então, quando eu falo da otimização de recurso, eu estou falando de otimização dos recursos de materiais, ferramentas, mão de obra, tempo, recurso intelectual. Então, sempre trabalhe para você entregar cada vez mais com a quantidade de recursos cada vez mais otimizados, de uma forma mais enxuta, onde você identifique pontos de desperdícios nesses recursos e consiga divulgar esses resultados. Conseguimos atingir tal meta com tais recursos. Esses recursos, no primeiro momento, eram no nível de 2x, por exemplo, e a gente conseguiu fazer com 1x. Então, nós tivemos uma economia de 50%. Isso já puxa a segunda dica que eu quero te dar. A segunda dica é: trabalhe na sua comunicação. Um gestor, não só de manutenção, mas um gestor de uma forma geral, uma das soft skills que ele tem que ter, uma habilidade que ele tem que ter, basicamente, é a habilidade da comunicação. Na nossa comunicação, as palavras têm peso apenas de 7%. 93% é a forma com que a gente fala, o momento com que a gente fala, a nossa expressão corporal, tudo isso impacta na nossa comunicação. Então você, como gestor de manutenção, você está o tempo inteiro vendendo ideias, convencendo outras pessoas, mostrando a importância para os seus pares, para os seus colaboradores, para os seus superiores, a importância daquele projeto que você quer iniciar, aquela ideia que você quer executar. Então, a comunicação é muito importante, não só para você vender suas ideias, mas também para você divulgar o resultado do seu trabalho, que eu falei na primeira dica. Então, estude sobre comunicação, como você se portar dentro de uma reunião, como você vai se portar numa troca de e-mails, por exemplo, para não ficar nada
é muito extenso, aqueles textos gigantescos, mas também não fica nada muito resumido que pode induzir alguém ao erro. Estude sobre comunicação, principalmente, como que você pode vender as suas ideias de uma forma mais fácil e mais eficiente. A dica número 3 é: foque na solução dos problemas e não nos problemas em si. Quando eu falo em focar na solução, sempre existem aquelas pessoas que quando se deparam de frente a um problema, elas meio que param, elas congelam e ficam analisando o tamanho daquele problema e começam a se lamentar em cima daquilo. Então, seja o contrário dessas pessoas. Sempre quando você vê um problema muito grande, você já pensa, cara, como que a gente vai resolver isso daqui? Começa a trabalhar na solução. Imagina um iceberg. O problema é a ponta do iceberg. A solução é aquilo que ninguém vê. Então, quanto mais sofisticada a solução, mais especialista naquele tema você tem que ser. Logo, quando você foca na solução, automaticamente você assume o título de especialista naquela área, porque é algo que você está procurando resolver e ninguém até o momento conseguiu resolver aquele problema. Então, foque na solução e não foque muito tempo no problema, porque o problema todo mundo já viu. Agora, pouquíssimas pessoas trazem a solução. Tem essa imagem aí que fala o seguinte: na primeira fila, pessoas para reclamar sobre o problema. Segunda fila, pessoas que realmente estão propondo alguma solução. Terceira fila, pessoas que estão colocando essa solução em prática, pessoas que estão fazendo. Seja sempre a pessoa da terceira fila. Dica número 4 é: crie o hábito de estudar com método. Então, veja bem o que eu acabei de falar. Primeiro, crie o hábito. O que é criar um hábito? É você fazer no seu dia a dia uma janelinha de tempo para você desempenhar alguma ação e aquilo vai entrar automaticamente na sua rotina. Então, crie o hábito de estudar. Quando eu falo estudar, eu não estou querendo falar para você só do estudo formal, só da faculdade, só de algum curso que você faz. É basicamente ler um livro. Inclusive aqui no canal nós temos um vídeo com uma dica de 10 livros que todo gestor de manutenção deveria ler, então recomendo você assistir esse vídeo. Crie o hábito de estudar através de um livro, através de um vídeo como esse, através de um documentário, porém com método. Então, crie o hábito de estudar com método. Como assim com método? Primeiro, já que você quer ser gestor, o que te separa do seu cargo hoje para um cargo de gestor? Entenda essa lacuna. Para você preencher essa lacuna, qual que é o tipo de conhecimento, habilidade e atitude que você tem que ter para sair daqui e chegar aqui? Você vai escrever o que você precisa aprender e você vai começar a estudar especificamente esses itens. Não perca tempo estudando aquilo que você não vai usar agora, você vai usar só daqui num futuro muito distante, ou às vezes você nunca vai usar. As pessoas confundem muito movimento com direção, o que acaba prejudicando muito algumas pessoas. Então tenha direção para só depois você ter movimento. Então o que você quer, o que você precisa estudar para ser gestor? Eu preciso saber mais sobre PCM. Onde eu vou encontrar esses materiais? Vou estudar através de artigo, através de livros, através de cursos. É um curso online, é um curso presencial? Crie um método, crie um cronograma, crie uma rotina. Se é um livro, quantas páginas você vai ler por dia? Quantos dias na semana você vai ler? Qual que é o prazo que você vai se dar para você aprender aquele tema? Lembra da primeira dica, que é se porte como um gestor, ou seja, busque as metas? Qual que é a meta que você vai colocar para você mesmo de estudo? Eu vou ler 5 páginas por dia. Existem estudos que comprovam que se você ler 3 páginas por dia, você leu 3 vezes mais que a média da população brasileira lê num ano. A população brasileira lê em média, mais da metade da população lê um único livro por ano, e esse livro a maioria das vezes é a Bíblia. Então, se você quer estudar, se você se dedicar a ler 3 páginas por dia, ao final do ano você leu 3 vezes mais que a média da população. Então, crie um método de estudo, crie um hábito de estudo, coloque uma meta para você atingir. E eu não lembrei que você ficou com essa mão levantada. Então, crie o hábito de estudar, crie um método para você estudar e se proponha uma meta. Qual que é o tema que você quer aprender, em quanto tempo e por quê? Por que você merece aprender esse tema? Dica número 5. Compartilhe
e multiplique conhecimento, tá? Essa dica ela tem um link direto com a dica número 4, que cria o hábito, né, de estudar com método. Então tudo aquilo que você aprender, o mais rápido possível, multiplique. Chegue no seu colega de trabalho e fala, cara, sabia que a cada R$1 que nós investimos em planejamento, retorna pra gente R$5 em economia na execução? Aí o cara vai falar, sério? Sério? Aprendi aqui, ó, nesse livro aqui, ó, nesse estudo, tá aqui a fonte e tal. Começa a mostrar para as pessoas, começa a multiplicar o seu conhecimento. Aí na sua tela você tá vendo a pirâmide de William Glasser. O William Glasser foi um estudioso sobre a educação, tá? Um estudioso inglês, e ele conseguiu provar que 95% das coisas que nós sabemos, nós aprendemos ainda mais quando nós estamos ensinando para alguém. Então toda vez que você está ensinando alguma coisa para alguém, além de você estar multiplicando o seu conhecimento com a pessoa, você está compartilhando o seu conhecimento com a pessoa, você ainda está aprendendo. Então multiplique o seu conhecimento. A sexta dica é: gere valor para as pessoas, e ela também faz um link com a dica número 5. Quando você começa a gerar valor para as pessoas, você cria uma caixinha na cabeça daquela pessoa que, fulano se importa comigo. Eu gosto do Zé porque ele se importa comigo. Sempre que ele aprende alguma coisa nova, ele vem aqui e me ensina. Quando você está lá navegando pela internet, você vê um artigo bacana, fala, nossa, o João, acho que ele ia gostar de saber disso. Pega o link, compartilha com o João, por mais que tenha muito tempo que você não fala com o João. Isso é gerar valor. É você entregar sem ter intenção de receber nada em troca. Você está preocupado mais em gerar valor para aquela pessoa do que ela pode te dar em troca. Então, gere valor no seu dia a dia de trabalho. Ajude as pessoas, facilite o trabalho das pessoas. Tá? Um gestor, ele sempre está meio que desbravando alguns terrenos para que a equipe dele possa passar com tranquilidade. Então, faça isso. Consiga sempre, tente sempre gerar valor para essas pessoas, para você criar um espacinho na mente delas de que você é uma pessoa que se importa com elas. Isso vai ser muito bom para você e faz um link com a próxima dica. A dica número 7 é: trabalhe o seu networking. Networking não tem nada a ver com quantas pessoas você conhece, mas sim quantas pessoas conhecem você. Por isso que eu falei que a dica número 6 fazia link com a dica número 7, porque para você se tornar conhecido no seu meio, você tem que gerar valor para as pessoas. Quanto mais valor você gera para as pessoas e para quanto mais pessoas você gerar valor, você vai ser cada vez mais conhecido proporcionalmente ao valor que você gera para essas pessoas. Software de manutenção, por exemplo, você sempre é aquela pessoa que consegue destravar algum problema que alguém está tendo com o manuseio do software. Você passa a ser conhecido como o fulano do software de manutenção tal. Você começa a ser conhecido como, sempre você resolve algum problema de uma determinada bomba, por exemplo. Você começa a ser conhecido como fulano, especialista em bombas. E o legal do seu networking, quando você gera valor para uma quantidade cada vez maior de pessoas dentro da sua empresa, que chega um momento que a sua rede ela começa a se expandir para fora dos muros da sua empresa. Então, num determinado momento da sua carreira, você é conhecido como o Zé, por exemplo. Depois você é conhecido como o Zé especialista em bombas. Depois você é conhecido como o Zé especialista em bombas do setor tal. Depois você passa a ser conhecido como o Zé especialista em bombas da empresa tal. E isso vai expandindo a sua rede cada vez mais. Aí você deve estar se perguntando, mas como que isso vai me ajudar na minha carreira como gestor? A primeira coisa que você tem que entender é fazer um exercício de humildade e entender que sozinho você não vai chegar tão longe quanto se você tivesse acompanhado. Tem um provérbio africano que eu gosto muito que fala o seguinte: se você quer ir rápido, vá sozinho; se você quer ir longe, vá acompanhado. Quanto mais pessoas você tiver na sua rede de contatos que conhecem você, melhor. Porque você sempre vai ser reconhecido por gerar valor para essas pessoas. Então, quando você precisar de algo, precisar de uma ajuda, às vezes você, dentro da sua rede de contatos, se você tiver uma rede de contatos de qualidade, você consegue também ser ajudado, porque você já ajudou uma vez lá atrás, sem nem ter a intenção de receber esse favor em troca, e te garanto que quando você precisar de algum favor, isso vai ser muito mais fácil para você. Então, trabalhe o seu network, tenha uma rede de qualidade. Hoje, com a internet, faça bom uso das redes sociais. Falo hoje com a internet como se a internet tivesse nascido hoje, né? Com as redes sociais, faça bom uso. Não seja o tiozão do Zap. Use bem as redes sociais. Tanto as profissionais, que é o LinkedIn, também, quanto as pessoais. Você é a mesma pessoa. Não tente se distanciar muito. A rede de perfil
profissional e rede pessoal, é a mesma pessoa. Então, tenha uma postura elegante nas redes sociais, digamos assim, que facilite o seu networking com as pessoas que você não conhece pessoalmente, com pessoas que vão tentar se aproximar de você ou quando você tentar uma aproximação também, para que você crie uma boa primeira impressão. Isso é muito importante. Oitava dica é: seja mais interessado do que interessante. Quando a gente está falando de networking, praticamente, um erro muito comum e, querendo ou não, que incomoda muito é quando você está conhecendo uma pessoa, a pessoa vai falar só dela e não deixa praticamente a outra pessoa falar. Então, uma regrinha que eu uso bastante quando eu tô conhecendo pessoas novas, dentro de uma reunião, dentro da equipe é, antes de você começar a falar, faça 5 perguntas. Você tá iniciando uma conversa com uma pessoa que você acabou de conhecer, tá? Você tava em um curso presencial, por exemplo, nos nossos cursos presenciais, maioria com 40, 50, 100 profissionais de manutenção, ótima oportunidade para você fazer networking. Não seja aquela pessoa que só fala dela. Começa a fazer pergunta. Tudo bem? Você trabalha onde? Na empresa tal. Caramba, qual que é o segmento? Um frigorífico. Que legal. Quantos funcionários tem na sua empresa? Qual que é o maior problema que vocês têm lá? Quem que é o fornecedor X? Começa a fazer pergunta para conversa começar a criar um aspecto mais amplo e não ficar só em você. Oi, tudo bem? Eu sou o fulano, eu trabalho na empresa tal. Sempre crie sempre crie um ambiente propício para a pessoa falar, te devolver a pergunta, também te dar espaço para falar, para virar uma conversa agradável. Eu tô falando isso não só quando você for conhecer pessoas novas, dentro da sua equipe, no dia a dia. Quando você começa a adotar, por exemplo, essa regrinha que eu falei das 5 perguntas, você começa diariamente a fazer um exercício de humildade, porque primeiro, você vem estudando muito, multiplicando o seu conhecimento, gerando valor para as pessoas, tentando ampliar a sua rede de network. Pode ser que em um determinado momento você comece a descolar da realidade. Então, quando você se preocupa em ser cada vez mais interessado no que as pessoas estão passando, cada vez mais interessado em, de fato, entender o que as pessoas estão passando, estão fazendo, você começa a fazer um exercício de humildade, você começa a se colocar na posição daquelas pessoas também. Humildade não é você ser menor que ninguém. Humildade é ter ciência que você está no mesmo patamar, você está no mesmo barco que todo mundo que está ali na sua equipe. Dica número 9. Crie, multiplique e desdobre metas. Como assim? Se você ainda não é gestor, algumas metas não é você que define, não é você que impõe. Geralmente é o seu superior. Mas comece a ter o hábito, crie o hábito de definir algumas metas simples dentro do seu ambiente de trabalho. Então, exemplo, então tá lá fazendo um serviço, seus pares, e você fala, gente, a gente terminar esse serviço aqui até meio-dia, hoje eu pago um refrigerante na hora do almoço. Exemplo. Coisas simples, metas pequenas, é o que a gente chama de quick wins, só pra gente criar o hábito de criar essas metas, bater essas metas e multiplicar e desdobrar essas metas. Então, chega no seu time e fala, pessoal, se a gente der baixa nessas ordens de serviço hoje aqui até às 5 horas da tarde, amanhã eu trago um brigadeiro para cada um. Um exemplo, você vai sempre criar o hábito de dar metas para as pessoas, simples, pequenas, mas você vai aprender desde já a envolver essas pessoas e aos poucos você vai trabalhando isso dentro de você, para quando de fato você assumir a gestão de um time, você vai estar acostumado, porque você vem treinando quase que diariamente com coisas menores. Então estude, tá? Tem um livro do professor Vicente Falcone chamado Gerenciamento pelas Diretrizes. É muito bom esse livro para você entender esse desdobramento de meta. Também o gerenciamento da rotina no dia a dia também é muito bom. Ler esses 2 livros que você vai entender melhor como você cria, multiplica e desdobra essas metas, tanto com coisas pequenas quanto com coisas gigantescas. Dica número 10, tenha um mentor. Qual que é a diferença entre aprendiz, mestre e mentor? No filme Karate Kid, isso fica muito explícito pra gente, essa diferença. Aprendiz é o Daniel San, o mestre é o Sr. Miyagi. Agora, e o mentor? O mentor é o Sr. Miyagi no momento em que o Daniel San já tinha maturidade o suficiente para ser mestre. Significa que se o Daniel San quisesse, por exemplo, derrotar o Sr. Miyagi, ele conseguiria. Só que talvez ele fosse até mais forte que o Sr. Miyagi em determinado momento. Mas em respeito, ele tinha o Sr. Miyagi como mentor. Adote um mentor, uma pessoa que seja mais experiente que você, que tenha passado por mais coisas que você, que tenha estudado mais que você, para você discutir ao longo do tempo, absorver um conhecimento dessa pessoa, gerar valor para essa pessoa, até que chegue um determinado momento que vocês possam ter conhecimentos teóricos, digamos assim,
equivalentes. Quando eu falo, tenha um mentor, procura um mentor, você não vai chegar na pessoa, você quer ser meu mentor? Não, isso acontece naturalmente. Pessoas que você tenha uma confiança de fazer uma pergunta e essa pessoa, você sabe que ela já passou por uma determinada situação e vai, com toda a sinceridade do mundo, realmente te ajudar. Isso vai fazer com que você dê um salto na sua carreira, porque você começa a conhecer alguns atalhos. Problemas que esse seu mentor já enfrentou, ele começa a te contar que talvez você já comece a ter uma certa sapiência, uma certa experiência, um certo jogo de cintura para não passar por esses mesmos problemas. Então é muito importante que tenha um mentor, procure ter um mentor. Jonathan, mas eu não conheço ninguém que possa ser meu mentor. Isso significa que lá na dica número 7, na dica 6, 7, 8, para ser mais exato, você está pecando em algum ponto. Seu networking ele pode estar mais fraco, o que significa que você não está tentando se relacionar com pessoas que sabem mais que você não está gerando valor para as pessoas o suficiente, ou você, às vezes, não está deixando outras pessoas falarem que aquela dica do seja mais interessado do que interessante, e às vezes você conversou com uma pessoa que tem muito mais conhecimento que você, mas como você não deixou ela falar, você não quer ficar sabendo disso. Então, procure, tenha um mentor. E uma dica bônus que eu vou deixar para você, a dica número 11 é, se você quer estudar de forma gratuita sobre tópicos de gestão da manutenção, se inscreva nesse canal e deixe um like nesse vídeo. Dessa forma o YouTube entende que você gosta desse tipo de conteúdo e sempre vai notificar você quando houver conteúdos novos. Basicamente são 2 vídeos novos por semana e se você se inscrever no canal você vai receber essa notificação. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.